No início de Initial D, o 86 parecia ser só um carro comum, e de fato era. O que não era comum mesmo é o piloto, um jovem chamado Takumi Fujiwara, que descobriu o drift meio que por acaso, enquanto ele subia e descia o Monte Akina fazendo as entregas de tofu pro seu pai. Akina é um nome fictício que foi dado em Initial D pro Monte Haruna, que fica lá no distrito de Gunma, no Japão. O Takumi, desde muito novinho, foi meio que obrigado pelo seu pai a dirigir nas madrugadas pra fazer entregas de tofu. O pai do Takumi, Bunta Fujiwara, ele não é um cara comum, um simples vendedor de tofu. Ele é um ex-piloto, um ex-corredor, muito OP, tá ligado? Isso é meio que mostrado no anime em alguns momentos. E ele enxergava um potencial absurdo no Takumi. Nisso ele acabou meio que criando um treinamento peculiar para que o Takumi conseguisse desenvolver melhor a técnica dele com o carro. E era basicamente encher um copo de água até quase transbordar e colocar o copo no porta-copos do carro. Assim o Takumi tinha que fazer as entregas, subindo e descendo o Monte Akina, sem deixar cair uma gota de água. Se ele não deixasse a água cair, teoricamente ele teria um controle maior do carro, né? Ele estaria controlando o carro de uma forma melhor, para que não deixasse a água cair e não estragaria os tofus que ele estava carregando para fazer as entregas. Esse treinamento aí meio que forçou o Takumi a dirigir de uma forma absurdamente suave, evitando que desse problema pros tofus, né? E esse treinamento ele não foi usado somente em Initial D. Pilotos reais usam métodos parecidos para poder aumentar o controle dele com os carros. O AE86, ou Hashiroku, que significa 86 em japonês. Por isso que ele tem esse nome, por isso que o pessoal lá em Initial D chama ele de Hashiroku, porque Hashiroku significa 86. Então, tanto faz o Hashiroku ou 86, vai dar na mesma. Ele foi lançado pela Toyota entre 1983 e 1987 e fazia parte da quinta geração do Corolla, mano. Eu aposto que você não sabia disso, que o 86 na verdade é um Corolla antigo. E um detalhe interessante é que, bom, os Corollas até a quarta geração, eles tinham tração traseira, né? E todos os Corollas ali até a quarta geração, eles tinham tração traseira. E a partir da quinta, a Toyota começou a implementar tração dianteira nos veículos, por conta de economia de dinheiro, por conta de uma maior eficiência e economia no geral, né? Bom, a Toyota simplesmente decidiu que a partir daí ela ia colocar tração dianteira nos veículos. Porém, tem um pequeno detalhe, o AE86 ele foi lançado como uma das últimas versões do Corolla da quinta geração com tração traseira, meio que como uma forma de despedida ali da Toyota. Ela pensou assim, já que essa vai ser minha última linha de veículos com tração traseira, a partir daqui todos vão ser tração dianteira, então vou lançar esses modelos aqui com tração traseira. E assim surgiu o 86, um carro praticamente perfeito, vocês vão entender. Bom, o 86 ele tinha duas versões praticamente iguais, o Trueno e o Levin. A diferença entre os dois era basicamente essa daqui, ó. O Levin tinha um farol normal, quadradão na frente, e o Trueno tinha esses faróis que levantam, tipo do RX-7 e outros veículos aí que vocês estão ligados. O seu motor 4AGE de 1.6 litros e 130 cavalos de potência, com 14,8 kg de torque, mais o fato dele ser tração traseira e pesar menos de 1 tonelada, fazia com que ele tivesse o combo perfeito ali, mano. Tipo, ele era leve, ele era forte, ele tinha um motor relativamente potente pro peso que ele entregava, ele tinha uma ótima construção, então acabava que ele era perfeito, simplesmente. Fazia dele um queridinho pros rapazes que gostam de derrapar a traseira. Você é gay. Em Initial D, a gente viu o que o 86 era capaz de fazer. Mas e na vida real? E se eu te falar que o 86 do Takumi e o próprio Takumi foram inspirados em um 86 da vida real e em um piloto da vida real? Estamos falando de um cara chamado Keiichi Tsuchiya, que ficou conhecido como Drift King, ou Rei do Drift, lá no final dos anos 80. E esse cara meio que foi responsável por popularizar o Drift no Japão e posteriormente no restante do mundo, utilizando justamente um 86. Depois, porque o primeiro carro dele não foi um 86, é um outro carro muito bacana que vocês vão ver aí. Mas é isso aí, ele usou um 86 para mostrar pro mundo o que um carro leve, potente e bem equilibrado era capaz de fazer nas mãos de um piloto experiente, tá ligado? O Tsuchiya, ele veio de uma família pobre, relativamente pobre, e desde pequeno ele sempre fazia as entregas ali pra família dele e teve que aprender a dirigir de uma forma suave e bem controlada pra não estragar as mercadorias. Onde é que a gente viu isso, hein? E esse estilo de dirigir dele, né, de leve, suave, para não estragar as mercadorias, inspirou diretamente no que a gente viu em Initial D. O Tsuchiya, ele foi uma inspiração direta pro Takumi. A história do Tsuchiya foi uma inspiração direta para a história do Takumi. O Tsuchiya tinha um ídolo no mundo das corridas. O nome dele era Kunimitsu Takahashi, um piloto de corridas muito bom e campeão da JSPC. Então o cara era brabo ali na época dele. Ele tinha um estilo de pilotagem meio peculiar, por conta da mecânica dos carros daquela época e do estilo de corridas. Naquela época o pneu dos carros não tinha tanto grip quanto tem hoje em dia. Então para que eles conseguissem sair das curvas com mais velocidade, eles tinham que derrapar de leve. Então meio que lá pros anos 60, 80, 90 por aí, os carros precisavam fazer drift para poder sair das curvas com mais velocidade. Não era bem um drift, mas eles tinham que derrapar para sair das curvas com mais velocidade. E o
o Kunimitsu Takahashi, ele era um mestre nessa técnica, tá ligado? O cara era imbatível. E o Tsuchiya vendo aquilo nas corridas e tal, ele ficou encantado. Ele falou, pô, mano, eu quero fazer isso também, eu quero ser assim. E durante vários e vários anos treinando com o seu Skyline 2000 GT, mano, esse carro é muito bonito, cê é louco, mano. O Tsuchiya dominou o drift usando esse carro e posteriormente ele passou a usar um 86 nas suas corridas. E foi assim que o 86 ficou relativamente famoso, né? Fora as corridas, ele também fez um curta-metragem usando o 86, que tem a mesma pintura do 86 que aparece em Initial D. O próprio Tsuchiya, ele trabalhou na produção de Initial D para garantir que as corridas fossem o mais fiéis possível, né? Que o drift fosse apresentado ali da forma que ele deveria. E deu certo, mano. Deu muito certo. Initial D não só imortalizou o 86, como também popularizou o drift no mundo e aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Pois é, não foi Velozes e Furiosos 3 Tokyo Drift que trouxe a popularização do drift pra cá. Ah, e por falar em Velozes e Furiosos 3, eu fiz um vídeo focando nos pontos fortes do filme. Lá eu falo sobre o drift, sobre a cultura japonesa, sobre minha história com carros. Entra no meu canal aí e dá uma olhada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E caso você se arrependa, pode voltar aqui e comentar alguma coisa. Pode me xingar, pode comentar o que você quiser aí, se você não gostar do vídeo. Como eu dizia, o mangá e o anime de Initial D trouxeram com força a cultura do drift pro Brasil e pro restante do mundo. Aí posteriormente veio Velozes e Furiosos 3, por ser um pouco mais mainstream, a galera já conhecia mais, era um filme. Então acabou que uma coisa se uniu à outra e fez maior sucesso. Mas e aí? Você sabia que o Takumi e o 86 foram inspirados num piloto e num 86 da vida real? Não só ele, né? Como também os irmãos Takahashi. Eles foram inspirados no Kunimitsu Takahashi, né? O Kunimitsu Takahashi, ele teve um papel de mentor do Tsuchiya na vida real. Não foi bem um mentor, mas basicamente isso. Ele foi inspiração do Tsuchiya na vida real. E dentro de Initial D, o Ryosuke Takahashi tem meio que esse papel também de instruir o Takumi, né? De fazer com que o Takumi se torne um piloto melhor. E tem um sobrenome também, Takahashi, tanto no Kunimitsu quanto nos irmãos Takahashi lá em Initial D, né? Então tem essa referência aí que eu achei muito bacana, mano. Se você achou interessante essa história e a forma com que eu te contei ela, considere dar uma olhada nas outras e me seguir pra acompanhar as próximas. E comenta aí embaixo quais são seus carros favoritos que apareceram em Initial D. Os meus são